Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo, na primeira carta de Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, faremos a leitura apenas do verso 12. Ao longo do mês de novembro estávamos fazendo uma série falando sobre felicidade, e hoje gostaria de concluir essa nossa jornada. Nós já falamos aqui que felicidade não tem a ver com circunstâncias, com momentos, mas é um estado de espírito. Nós aprendemos que esse estado de espírito tem tudo a ver com satisfação, com contentamento, com depender do Senhor, com confessar pecados, com as pessoas que nós andamos, que muitas vezes acabam roubando esse nosso estado de contentamento, de alegria. E hoje eu queria apresentar um cenário que é muito comum, tanto nos evangelhos, como nas cartas, principalmente na carta de Pedro e na carta de Tiago. Tem a ver com a palavra perseverança. Vamos ler então esse texto, todos a uma só voz, está sendo projetado aqui, a palavra do Senhor diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Meus amados irmãos, se tem algo que diariamente eu tenho orado ao Senhor e tenho buscado do Senhor, é esse movimento de forças para perseverar. Perseverar não é uma tarefa fácil, sabe? Eu sou muito bom em começar as coisas, mas confesso aos irmãos que a continuidade é algo que é extremamente delicado para mim. Talvez você, a minha semelhança, também comece muitos projetos, tenha boas ideias e no meio do caminho vai só acumulando ali as coisas, mas não vai concluindo elas. Sabe, para desistir não é necessário muito esforço. Para abandonar um projeto não é necessário quase nada. Agora, para ir até o fim, é uma tarefa árdua, é uma tarefa muito difícil. E eu cheguei à conclusão que a alegria da vida não consiste nos começos, mas sim no resultado que nós obtemos por meio da perseverança. O autor de Eclesiastes deixou isso muito claro. Ele diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. E eu creio nisso. Por mais empolgados que nós estejamos quando vamos começar alguma coisa, por mais alegres que nós venhamos a estar, nada se compara à alegria de alguém que conseguiu concluir. Não é verdade? A gente vê a empolgação de alguém que passou no vestibular. É gratificante, é uma alegria, a família toda se reúne, mas a festa que é dada quando você conclui essa etapa na sua vida é muito maior. A gente aprendeu a celebrar os começos, e é importante celebrar os começos, mas muitas vezes nós não conseguimos celebrar os desfechos simplesmente porque eles fogem do nosso controle. Muitas vezes abandonamos a jornada e não temos o que celebrar. Tiago, nesse texto, vai nos dizer que bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que perseveram. A perseverança tem a ver com uma continuidade, com um esforço para não abandonar a jornada. E isso é tão importante, é tão necessário. Sabe, tem alguns personagens bíblicos que começaram a sua jornada de maneira brilhante. Como não lembrar de Salomão? Salomão teve a oportunidade de ser agraciado por Deus com um pedido. Ele poderia pedir qualquer coisa. E ele disse: eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E todos nós admiramos o pedido de Salomão. Mas quando nós estudamos a vida de Salomão, entendemos que no final da sua vida, o seu coração já não era mais completamente para o Senhor. Ele havia se deixado levar por suas muitas mulheres, pela idolatria. Sabe,
Um homem que foi o mais rico que já existiu, que teve mais posses, que o reino teve mais paz, foi aquele que ao longo da jornada não conseguiu perseverar. Não conseguiu perseverar. E às vezes nós falamos, eu não consigo perseverar porque as circunstâncias não são favoráveis. Eu tive que abandonar porque as coisas apertaram. Se tem um local que normalmente nós deixamos de perseverar, é o tempo da bonança. É quando tudo vai bem na nossa vida. É por isso que Moisés, orientando o povo que iria adentrar na terra prometida, lá em Deuteronômio capítulo 8, ele faz um alerta, como se fosse palavras do Senhor, dizendo, tomem cuidado para que depois de entrarem na terra, terem se fartado dos seus frutos, terem construído suas casas, vocês não venham a se esquecer do Senhor. O cenário que mais nos faz tropeçar e abandonar a jornada, não necessariamente são as provações da vida, mas são sim os tempos de bonanças, e eu e você precisamos estar alertas diante disso. Mas o texto então diz que feliz é aquele que persevera diante da provação. E a provação que o povo de Deus estava vivenciando no período em que essas cartas estavam sendo endereçadas, era uma aflição muito grande. Tiago escreve essa carta para os irmãos que estavam dispersos, os irmãos que viram Estevão ser apedrejados, que sofreu ali o primeiro martírio, eles fugiram e se espalharam. E Tiago está escrevendo essa carta dizendo, eu sei das provações que vocês têm passado, eu sei que tem sido duro, tem sido difícil, mas vale a pena perseverar, vale a pena continuar crendo. E Cristo Jesus nos alertou diante de tudo isso, lá no Sermão do Monte, quando ele inicia suas bem-aventuranças, ele conclui dizendo, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, não é isso? Quando vos insultarem. Esse estado de contentamento diante de cenários adversos é meio contraditório. É difícil da gente entender como é que pode ser feliz um homem que está passando por provação. Quando nós entendemos que a nossa felicidade independe das circunstâncias, independe do momento que a gente está passando, que tem a ver com um estado de espírito, de satisfação e contentamento daquilo que já temos da parte de Deus, é possível, diante da provação, sermos plenamente satisfeitos e felizes. É possível. É possível. Quando nós lemos a história de alguns mártires, nós percebemos que mesmo diante da morte, havia um estado de graça. Quando nós lemos o martírio de Estevão, que estava sendo apedrejado, odiado, insultado por tantos homens, ele olha aos céus, vê os céus abertos e tem uma visão do próprio Cristo. E a palavra diz que ele era um homem cheio da graça do Senhor, pleno. E ele não atribui culpa àquelas pessoas que estavam lhe fazendo mal, porque ele estava num estado de espírito que transcendia as circunstâncias. E a minha oração no dia de hoje é que eu e você alcancemos no Senhor essa maturidade, que nos faça transcender a realidade que vivemos, que nos faça ir além desses tempos difíceis que muitas vezes nós passamos. Mas o apóstolo Tiago continua dizendo que este homem é mais do que feliz porque ele tem uma promessa gloriosa que o aguarda. Há um prêmio, há uma consolação para todas as nossas provações. Para cada uma das nossas batalhas, existe da parte do Senhor uma bonificação, um galardão preparado para as nossas vidas. E uma vez aprovados, receberemos, como diz o texto, a coroa da vida. Está prometida para todos aqueles que amam o Senhor. Sabe, a gente parou durante um tempo de falar sobre galardão. A realidade de salvação parece ser algo tão desafiador que alguns irmãos falam, Senhor, pastor, chegando no céu eu já estou feliz. Se eu for salvo apenas, eu já estou satisfeito. Meus irmãos, o Senhor preparou uma eternidade maravilhosa para as nossas vidas.
Mas Ele preparou algo muito especial para esses dias que estamos aqui nessa terra. Esses dias que estamos aqui nessa terra, podemos desfrutar de cuidado do Senhor, de milagres, podemos ser cheios do Seu Santo Espírito, ser usados por Deus, ter experiências com o Senhor, que vão construindo a nossa jornada, a tal ponto de um dia estarmos face a face com o Senhor, e Ele contemplar tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer. Sabe, naquele dia, que eu e você não venhamos a nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. Que eu e você não venhamos a nos colocar diante de Deus como aqueles que não conseguiram perseverar. Aqueles que diante das adversidades disseram, não, Senhor, isso não é para mim. Sabe, a salvação está reservada e as premiações do Senhor para aqueles que estão prontos a ir até o fim. Até o fim. Até a última consequência. Eu confesso aos irmãos que tudo que envolve resistência, principalmente física, é um desafio para mim. É um desafio. Tem irmãos aqui, tem a turma aqui da igreja que gosta de pedalar. Turma do pedal. E eles, não, vai ser legal demais, vamos pedalar. Terra na veia, né? Aí eu já fico preocupado. Não sei se vocês sabem, mas terra na veia dá infecção terrível. Terra na veia não é um bom nome. Já fico pensando em fraturas expostas, já fico... Aí o pastor Léo faz um passeio super tranquilo, ele sai de sua casa, passeia na beira-mar de bicicleta, e você fala, isso aí eu consigo, é uma delícia, 25 quilômetros, eu falo, não, peraí. É melhor ir de Uber num negócio como esse, já não é algo que me motiva a sair de casa. Alguns irmãos compartilham que gostam de correr, fazer maratona e falar, rapaz, a gente está exausto, mas quando vai chegando a reta final, há um contentamento, há uma alegria. Eu não cheguei nessa fase ainda. Não cheguei, confesso aos irmãos. Mas se tem algo que no físico eu não consigo fazer, mas tento me preparar para espiritualmente fazer, é continuar perseverando na jornada da fé. Sabe, a jornada espiritual é uma verdadeira maratona, meus irmãos. E eu sei que muitas vezes a nossa caminhada não é uma constante. Eu sei que existem momentos que a gente está vibrando, o coração alegre, empolgado no Senhor, a gente não perde um culto, cada leitura bíblica é Deus falando conosco, mas eu sei também que existem momentos que parece que o céu está de bronze, que a gente ora e não sente nada, a gente não ouve resposta do Senhor, a gente fica entediado, a gente fica desmotivado a estar na igreja. Eu sei desses movimentos, mas deixa eu te dizer, vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar, vale a pena ser constante, porque se tem uma promessa gloriosa que realmente vai se cumprir, é a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, ele vai fazer um paralelo sobre todos aqueles que são atletas e correm no estádio. Eles correm, mas só um ganha um prêmio. Eles correm por um prêmio corruptível, um prêmio que se acaba. Mas nós, meus irmãos, nós temos uma coroa que é imarcessível, que não murcha. Nós temos uma promessa que não falha, uma promessa eterna. Meus amados irmãos, se vale a pena fazer qualquer esforço físico para no final você dizer, eu consegui, imagine, eu e você perseverarmos no Senhor e um dia sermos recebidos na sua glória. Recebermos a coroa que nos é prometida. Sabe, a provação é diferente da tentação. Eu nem preciso dizer a você que você tem que perseverar na tentação, porque é óbvio. A tentação nem é necessário que eu diga para você que é necessário, que deve haver um movimento de esforço da sua parte. Na verdade, diante das tentações da vida, a gente nem resiste, a gente foge. As tentações são promovidas pelo desejo maligno do nosso coração.
E diante dessas ciladas, onde o próprio inimigo nos oferta coisas que já desejamos, precisamos fugir, dizer não. Mas a provação é diferente. A provação tem muito a ver com a ação de Deus sobre as nossas vidas. Para nos burilar, para nos transformar em pessoas melhores, para aperfeiçoar a nossa fé, para trazer para a minha vida e a tua a verdadeira santidade. Porque ao contrário do que muitos pensam, a santidade não tem a ver simplesmente com dizer não ao pecado, mas em viver uma vida consagrada ao Senhor. É na provação que o verdadeiro cristão é forjado. É diante das provações da vida que o nosso caráter vai sendo moldado de acordo com o caráter de Cristo. E muitas vezes passamos por provações e a gente começa a se perguntar: o que é que eu fiz para merecer isso? Meu irmão, o Senhor está querendo caminhar contigo. O Senhor está querendo aperfeiçoar a tua fé. Não é tempo da gente se perguntar o que é que fizemos para merecer, pois tudo que recebemos do Senhor é graça e misericórdia. Na verdade, o que devemos perguntar numa hora como essa é como o Senhor deseja nos usar. Como podemos ser úteis para o reino diante do momento da provação. Como podemos professar nossa fé publicamente nesse cenário adverso que muitas vezes o Senhor tem nos colocado. É diante das provações que a nossa fé aumenta. É diante das provações que somos encorajados e fortalecidos pelo Espírito Santo. E a minha oração no dia de hoje, meu amado irmão e irmã, é que você possa descobrir a alegria de perseverar. Que você possa descobrir o estado de contentamento, de felicidade, que reside naqueles que aguentam até o fim. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e falar com o Senhor nesse momento. Eu não sei como tem sido a tua jornada, eu não sei se você tem pensado em desistir, se a provação está grande, se a luta está difícil, eu não faço ideia como tem sido esse cenário na sua vida. Mas eu sei que nesta hora você pode receber auxílio do Senhor. Nessa hora você pode receber do Espírito Santo de Deus a força e a coragem que você precisa para continuar. Eu sei que neste exato momento, o Espírito Santo de Deus pode falar ao teu coração. Uma certeza que eu tenho é que toda provação é por enquanto. Essa provação vai chegar ao fim. Esse tempo difícil, essa adversidade vai acabar. E aquele que perseverar vai descobrir o segredo da alegria e do verdadeiro contentamento. O Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma esperança, tem uma herança eterna para te dar. Vale a pena persistir, vale a pena perseverar. Abre teu coração para o Senhor nesse momento, fala com Ele. Esse é o momento teu e sabe, às vezes na vida passamos por tempestades. Os problemas se levantam contra a gente como fortes ondas, ventos, trovões. Mas a certeza que temos é que quando o Senhor está agindo na nossa vida, nós transcendemos tudo isso. É como se estivéssemos sobre a tempestade. E a minha oração nesse momento é que diante dessa provação, você se sinta sendo conduzido pelo Senhor, coberto pelo Senhor, amparado pelo Senhor. Senhor, nosso Deus e bom Pai, clamamos a Ti nesta hora, Deus. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Fortalece, Senhor, a fé daqueles que estão para desistir. No nome santo de Jesus, ó Deus, nos dá encorajamento, Pai.
Enche o coração dos teus servos e servas de esperança. Que possamos, ó Deus, perseverar na certeza de que alcançaremos o prêmio. Que venhamos a descansar na certeza, Deus, que toda dor é por enquanto, que toda provação é por enquanto. E que enquanto estivermos lutando aqui, Pai, o Senhor traga uma alegria, uma paz, ó Deus. Que a felicidade não seja o resultado final, mas que seja o contentamento de estar vivendo na Tua presença dia após dia, Senhor. Traz felicidade ao Teu povo tão sofrido. É assim que te oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a ficar de pé. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, se você veio a esse lugar e tem algo que você tem orado e deseja, num ato de fé, colocar isso diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu creio que Tu és Deus de provisão, eu creio que o Senhor vai agir. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. A gente quer orar por você enquanto cantamos essa canção.